Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com você? Bom, caso você não me conheça, muito prazer. Meu nome é Renata Orts, eu faço parte da equipe trabalhista aqui do meu curso, sou coordenadora da equipe junto com o professor Renato Sabino, que se você não conheceu, você vai conhecer também. E hoje a gente está aqui para conversar sobre processo do trabalho. Especificamente hoje vamos conversar sobre processo do trabalho e um tema que é muito, mas muito cobrado na sua prova. A gente vai conversar hoje sobre as audiências trabalhistas. Então, prepara aí o caderno, vamos começar a conversar. Vou colocar no nosso material para a gente falar sobre elas, as audiências trabalhistas. E em matéria de audiência trabalhista, primeira coisa que você tem que se lembrar, vamos fazer uma breve introdução sobre esse tema, porque a primeira coisa que você tem que se lembrar aqui é a questão do fato de audiência trabalhista ser una e contínua. A audiência trabalhista é una e contínua. Como assim? Tá lá no artigo 849 da CLT. Acho que você se lembra disso. Como regra geral, no processo do trabalho, tudo acontece em uma única audiência. Então, vamos fazer uma audiência, vamos tentar a conciliação, tentada a conciliação, eu vou fazer a instrução e depois a prolação da sentença. Tudo numa única audiência. Aí você vai falar, Renata, mas isso não é verdade, na vida real é diferente. É, só que quem já foi meu aluno sabe que eu sempre digo, a vida real não cai na tua prova não, meu amigo. Vamos focar naquilo que a gente vê nas aulas, porque é isso que vai cair. O que vai cair é o seguinte, você tem que entender que a audiência é una e contínua. Então, tudo acontece numa única audiência. Daqui a pouco a gente vai ver o que é esse tudo a que eu me refiro. Salvo motivo de força maior. Se você notar, deixa eu voltar aqui no nosso material, eu coloquei as exceções, falei, ó, existem exceções. Essas exceções seriam um motivo de força maior. Aí você vai me perguntar, mas o que é motivo de força maior? Não sei te dizer, não interessa, depende da cabeça do juiz que está conduzindo aquela audiência. Então você tem que decorar. A audiência é una, salvo motivo de força maior, que eu não sei qual que é, mas nesse motivo de força maior, a audiência trabalhista vai poder ser cindida. Ok? Muito bem. Bom, vamos voltar aqui para o nosso material, porque agora vem uma outra parte que é até mais importante do que essa que a gente acabou de ver. As características do artigo 813 da CLT. Esse artigo 813 da CLT, ele é super, super, super pedido em prova. Na verdade, assim, já faz um tempinho que ele não tem caído, mas ele já caiu muito em provas antigas. Então, você tem que entender quais são as características de uma audiência trabalhista. A primeira característica é a publicidade, ou seja, audiências trabalhistas são públicas, salvo, óbvio, segredo de justiça. Mas a regra geral é: audiências trabalhistas são públicas. Qualquer um pode adentrar uma sala de audiência e assistir aquela audiência, salvo segredo de justiça, porque aí a gente tem o acesso à sala de audiência restrito às partes e aos seus procuradores. Beleza? Bom, além disso, horário das audiências. Cuidado porque as audiências são realizadas em dias úteis, e aí eu quero lembrar com você aqui, você não pode errar, hein? Que sábado é sim dia útil para a prática de atos processuais. Vamos até voltar aqui, cuidado, porque muita gente se confunde. O sábado não é considerado dia útil para fins de contagem de prazo, mas para a prática de atos processuais, ele é considerado dia útil. Então dá para ter uma audiência no sábado? Dá. Aí você vai falar, mas eu nunca vi isso na minha vida. Eu sei, não interessa a prática. Mas é possível, sim, a realização de um ato processual como uma audiência num sábado, porque sábado é considerado dia útil. Bom, então as audiências são realizadas em dias úteis. Em que horário? Das 8 às 18 horas. O horário das audiências é das 8 às 18. Além disso, tem um detalhezinho na CLT que a gente também só vai decorar. Difícil cair, mas se cair você sabe, que é a duração máxima da audiência. A audiência tem duração máxima de 5 horas, salvo matéria urgente. Então, quer dizer, uma audiência trabalhista pode levar, no máximo, 5 horas, a não ser que haja discussão de alguma matéria urgente, porque aí a gente vai ter a extensão desse período, tá bom? Tem muitas discussões sobre se a duração máxima de 5 horas seria para cada audiência ou seria para a pauta do juiz naquele dia e relevante para sua prova. Vamos pensar que é para a audiência, que é o que está na CLT, tá? Muito bem, vamos voltar no nosso material e vamos agora falar sobre um tema que é mais cobrado na sua prova
que é o comparecimento ou não comparecimento das partes e do juiz à audiência. Vamos começar falando do juiz, que eu acho que é até mais curioso. Comparecimento do juiz é regulado pelo artigo 815 da CLT. E esse artigo diz que os advogados e as partes presentes devem aguardar o juiz por 15 minutos. Se o juiz não aparecer em 15 minutos, eles podem registrar a ocorrência no livro de audiências e se retirar. Então a ideia é, o juiz pode atrasar 15 minutos. Se o juiz não aparecer em 15 minutos, as partes dos advogados não precisam esperar mais. Basta ir até a secretaria, falar, olha, estamos indo embora. Isso vai ser registrado no livro de audiência e eles se retiram. Na prática, a gente sabe que normalmente as pessoas não fazem isso, né? As pessoas esperam, mas já caiu no OAB. Saiba que assim, eu não estou falando do atraso do juiz decorrente do atraso da pauta, porque às vezes acontece, aliás, quase sempre acontece, né? De atrasar a pauta, e aí, naturalmente, o juiz acaba atrasando também, não tem jeito nesses casos, né? Mas eu estou falando aqui do atraso do juiz, porque, por exemplo, ele ficou preso no trânsito, alguma coisa assim, não é justificável. Então, as partes, elas têm a obrigação de esperar apenas 15 minutos. Ah, e uma outra coisa, saber que está faltando alguma coisa. Cuidado, porque no CPC, e eu acho que também no Estatuto de Ética, esse prazo é diferenciado. Esse prazo é de 30 minutos. São 30 minutos lá, salvo engano. No processo do trabalho, a gente não... Isso aqui é outra matéria, uma matéria muito melhor, muito mais legal e tal. E aí são 15 minutos, não são 30. A gente não segue a mesma regência do CPC. Tá bom. Bora lá. Então, falamos do juiz. Agora, a parte que cai mais na sua prova. Comparecimento das partes. Só pra gente lembrar, vai aparecer um artigo aqui, que é o 843. Aí depois eu volto nessa tabelinha que eu fiz pra você. Só pra gente lembrar, no processo do trabalho, nos termos do artigo 843, as partes devem comparecer pessoalmente à audiência. Por quê? Porque tem um negócio mágico aqui chamado ius postulandi. Você pode postular sozinho, sem advogado. Então, na audiência, o que me interessa é o comparecimento do reclamante e da reclamada. Não me interessa o comparecimento do advogado. Para mim é absolutamente irrelevante se o advogado está lá ou não. Na prática, de novo, é diferente, mas para sua prova é assim, irrelevante se o advogado está lá ou não. O que me interessa é estar reclamante e estar reclamado. Só que a própria CLT sabe que às vezes acontece de o reclamante ou a reclamada não conseguir ir à audiência. Então aí entra esse artigo 843, deixa eu colocar lá de novo, que trata das possibilidades de representação, tanto do reclamante quanto da reclamada. A gente vai começar com essa letra A, representação do reclamante. Situações em que o reclamante não pode ir. Eu vou voltar aqui para mim, para te explicar enquanto eu vou mexendo, para te explicar o seguinte. Opa, fiz besteira. Tudo bem, é que eu vou colocar uma lousa pra gente aqui agora. O reclamante, existem duas situações em que ele pode se fazer representar, que vêm previstas no artigo 843 da CLT, fugiu o artigo. Então eu vou tentar fazer uma tabelinha aqui, com uma lousa, para explicar para você quais são essas duas situações, tá? Vamos começar então falando sobre o reclamante. O reclamante, como eu te disse, existem duas situações em que ele pode se fazer representar previstas pela CLT. A primeira, deixa eu só colocar um aqui para cima, senão vai sumir, né? Aqui. A primeira situação em que ele pode se fazer representar é uma situação em que ele é representado, no caso, pelo sindicato da categoria. Por alguma razão, ele pode se fazer representar pelo sindicato da categoria. Na verdade, são duas situações também em que ele pode se fazer representar pelo sindicato da categoria. A primeira situação é nas chamadas reclamações plurimas. Nas reclamações plurimas, o reclamante ou os reclamantes podem se fazer representar pelo sindicato da categoria. Renata, eu não entendi, porque você provavelmente não sabe o que é uma reclamação plurima, vou te explicar agora. Reclamação plurima é uma reclamação movida por vários empregados de uma mesma empresa contra aquela empresa. Então você tem, sei lá, 500 empregados da empresa X pleiteando adicional de insalubridade. Os 500 entram com a mesma ação. É uma ação, mas são vários empregados pleiteando o mesmo pedido ali. Essa é uma reclamação plurima. Lógico que não vão os 500 na hora da audiência. Então, por isso, a CLT prevê, olha, em reclamações plurimas, os reclamantes podem se fazer representar pelo sindicato da categoria. Certo? Vamos voltar, porque eu vou falar da segunda situação. Segunda situação em que dá para fazer se representar pelo sindicato
é a situação da chamada ação de cumprimento. O que é a ação de cumprimento? É uma ação por meio da qual o sindicato, na verdade, pode ser o sindicato, mas pode ser o trabalhador também. Deixa eu voltar aqui. O sindicato ou o trabalhador ajuiza essa ação de cumprimento, para forçar a empresa a cumprir um acordo ou uma convenção coletiva. Então, a empresa não está pagando o PLR que está na CCT da categoria. O que a pessoa pode fazer? Pode ser o sindicato, mas pode ser uma pessoa também. O reclamante pode ajuizar uma ação pedindo a PLR. E pode ser uma ação de cumprimento. Na vida real, ninguém entra com ação de cumprimento. Normalmente entra com RT. Mas para sua prova, para cobrar a convenção, acordo coletivo, é ação de cumprimento. Nós vamos ter uma aula sobre isso mais para frente. Daí, o que acontece? Eu, por exemplo, reclamante, ajuizo uma ação em face da minha empresa. Eu não preciso ir. Eu posso mandar o sindicato da minha categoria, porque a própria CLT admite que o reclamante seja representado pelo sindicato da categoria dele na ação de cumprimento. Tá bom? Essas são as duas situações que estão no caput. Vamos ver se eu consigo escrever a palavra caput. É difícil usar essa lousa, gente. Pronto, caput do artigo 843 da CLT. Só que existe, como eu te disse, mais uma situação. É uma situação que está lá no parágrafo 1º. E é uma situação, desculpa, parágrafo 2º, eu errei. Vamos ver se eu consigo fazer. Isso é um 2, tá? Finja que isso é um 2, parágrafo 2º. Essa situação do parágrafo 2º do artigo 843... qual artigo mesmo? Gente, acabei de falar que é aquele artigo que está no slide, que é o 843. Bom, é uma situação em que o reclamante pode se fazer representar também pelo sindicato, mas também por um colega de profissão. Não é só pelo sindicato que ele pode se fazer representar nessa segunda situação, é também por um colega de profissão. Que situação é essa? É a situação de doença ou outro motivo ponderoso, diz a CLT. Doença ou outro motivo ponderoso. Cai pra caramba isso. Olha só, parágrafo 2º do 843 diz: se por doença ou outro motivo poderoso, aí você corrige porque não é poderoso, é ponderoso. Se por doença ou outro motivo ponderoso o reclamante não puder comparecer à audiência, ele pode enviar o sindicato ou um colega de profissão. Beleza. Doença, tranquilo, né? Motivo ponderoso, o que seria? É o juiz que vai avaliar, mas, por exemplo, o reclamante perdeu a mãe, sabe? Alguma coisa assim, né? Tava indo pro fórum bater o carro, sei lá, possível. Daí ele pode se fazer representar pelo sindicato ou, veja, por um colega de profissão. Não precisa trabalhar na mesma empresa, basta que seja um colega da profissão dele. Já caiu uma vez na OAB, aliás, caiu 2 vezes. Uma mesma questão igualzinha, só mudava o nome da pessoa. Mas era um trabalhador, ele era, acho que aeronauta, era piloto de avião, entrou com uma ação contra a empresa dele aqui no Brasil, só que ele arrumou um emprego na China. E no dia da audiência dessa ação dele, ele comprovadamente estaria trabalhando na China. E aí perguntava, o que tem que fazer nesse caso? Manda o sindicato ou um colega de profissão no lugar dele, para evitar o arquivamento, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Ótimo. Vamos voltar lá, porque agora eu quero conversar com você. Deixa eu só te mostrar, mas eu já vou voltar para a nossa lousa. Sobre a representação da empresa, que é feita pelo preposto. Você sabe que a representação da reclamada é feita por um carinha chamado preposto. Então vamos falar um pouquinho sobre o tal do preposto? Eu preciso que você saiba 3 coisas sobre esse cara. Esse cara está no parágrafo 1º do artigo 843. Quais são as 3 coisas? Em primeiro lugar, super importante. O depoimento dele obriga o empregador. Obriga a reclamada. Tá difícil. Nossa, tá ruim a minha canetinha. Mas você entendeu. Obriga a reclamada. Ficou horrível, mas o que eu quis tentar escrever aí é que o depoimento dele obriga a reclamada. O que é isso? Vamos imaginar que você leva um preposto para audiência, aí chega lá na hora da audiência, o bonito do preposto confesse tudo. Ah, não, realmente, ele fazia hora extra, realmente a empresa não pagou isso, a empresa não pagou aquilo.
Depois a empresa alega, ah não, ele estava de má fé, eu quero a desconsideração desse depoimento. Não, isso não existe. Você tem que escolher bem o preposto. Se você escolheu mal o preposto, me desculpe, meu amor, mas agora você vai ter que conviver com isso. Ele confessou, você vai ter que conviver com a confissão. Tá? Então, as declarações obrigam a reclamada. Ele é o representante dela, afinal. Em segundo lugar, vamos ver se sai mais bonitinho agora. Em segundo lugar, você tem que saber que o preposto deve conhecer, agora deu certo, os fatos, deve ter conhecimento dos fatos. Ele não precisa ser contemporâneo aos fatos. Ele não precisa ter presenciado os fatos, mas ele precisa conhecê-los. Ele precisa conhecer os fatos envolvidos na demanda. O que acontece? Eu esqueci de falar que eu sou juíza aqui em São Paulo. O que acontece quando eu pergunto para o preposto assim, o reclamante faz hora extra? Ele me responde, não sei, excelência. Confissão. O preposto tem que conhecer os fatos. Se ele não conhece os fatos, ele incorre em confissão. É uma confissão ficta, né? Porque ele não conhece, mas é uma confissão, tá? Então tem que conhecer os fatos. Aí eu ressalto, deixa eu voltar, parecendo doida, vai e volta. O reclamante não precisa ter presenciado, mas ele tem que conhecer. Alguém tem que ter contado para ele, tem que saber. Por isso que é muito ruim preposto profissional, preposto que não é empregado, que é o que a gente vai ver agora. Porque às vezes a empresa conta, mas não conta tudo, e aí a gente pega esses caras na mentira na hora do depoimento, tá? Vamos continuar. Aí vem a terceira característica que eu já dei um spoiler. O preposto hoje não precisa mais ser empregado. O preposto, basta que ele tenha conhecimento dos fatos, mas ele não precisa mais ser empregado da empresa. Ele tendo conhecimento dos fatos, eu tô feliz. Isso é pós-reforma trabalhista. Cuidado, porque assim, tem uma coisa até importante para falar para você, que é a seguinte. Eu sei que existem súmulas do TST que dizem o contrário do que está na lei. Só que aí tem gente que fala, essa súmula foi revogada. Não, cuidado, porque assim, a gente tem uma coisa, pré-reforma, pós-reforma. Para casos pré-reforma, reforma trabalhista, 2017, o preposto precisava ser empregado. Para casos pós, então por isso vale a súmula do TST, que no caso é a súmula 377, acho, 377. Enfim, já até esqueci. Nos casos pós-reforma, o preposto não precisa ser empregado. Na sua prova vai cair o quê? O pós-reforma. Tá? Então confia no que a gente diz aqui, porque a gente dá o pós-reforma. Não é que a súmula está errada, foi revogada, não. Ela vale para casos anteriores à reforma. Eu, no meu dia a dia, uso súmulas que valem para casos anteriores à reforma. Agora, para a sua prova, você vai considerar o pós-reforma. E no pós-reforma, eu tenho que o preposto não precisa ser empregado. Aí pode ser estagiário? Pode ser um vizinho, pode ser um amigo, pode ser qualquer coisa. O que me interessa é que seja uma pessoa cujo depoimento vai obrigar a empresa reclamada e que conheça os fatos. Sendo isso, acabou, é um bom preposto, certo? Bom, vamos voltar então. Agora vou voltar para o nosso slide. Deixa eu fechar a lousa e voltar para o slide. Porque agora a gente vai conversar sobre o não comparecimento das partes. A gente acabou de falar sobre o comparecimento. E agora eu preciso conversar com você sobre o não comparecimento das partes. Olha só. Antes de mais nada, eu só preciso te falar uma coisa que é a única coisinha de decisão da audiência que cai. É o seguinte. Eu te disse, vou até voltar para mim, que a audiência é una, lembra? Só que na vida real é muito comum ela ser dividida. Como? É muito comum, depois a gente vai ver todos os atos, mas assim, é muito comum acontecer de o juiz tentar a conciliação, não conseguir, pegar a defesa, receber a defesa e cindir a audiência para fazer a instrução num outro dia. Aí a gente chama de audiência inicial e a outra audiência de instrução, ou audiência de conciliação e de instrução. Essa aqui pode ser inicial ou conciliação. Você não precisa saber por quê, quando, você só precisa saber que isso pode acontecer, porque aqui tem uma coisinha que pode cair na sua prova que a gente vai ver, não é isso. Daqui a pouco a gente vai ver uma coisinha sobre isso que pode cair na sua prova. Mas nós vamos começar com o básico. Pensando que a audiência é una, ou é inicial ou de conciliação. Mas vamos pensar que ela é una, ou é inicial ou de conciliação, tanto faz, tá bom? Entra isso que tá na lousa. Por isso que eu coloquei na audiência inicial. Eu só vou pedir para você acrescentar aí, na audiência inicial, ou una. Só coloca no seu slide, ou una, que é a regra geral. O que acontece se o reclamante não for? Se o reclamante não aparecer, a ação será arquivada e ele será condenado ao pagamento de custas
salvo se justificar a ausência em 15 dias. Olha só, acompanha comigo. Reclamante faltou, reclamante não apareceu. A ação será arquivada, ok? A ação será arquivada. E o reclamante será condenado ao pagamento de custas. Será condenado ao pagamento de custas. Só que ele não vai ter que pagar custas, o arquivamento já era. Ele não vai ter que pagar custas se em 15 dias ele justificar por que ele não compareceu. Trouxer uma justificativa válida de que ele não compareceu por algum motivo válido, que o juiz que vai apreciar, eu não vou entrar nesse mérito com você. Certo? Então, ó, arquiva e condena em custas. Salvo o segundo se ele justificar em 15 dias. Tá. E se ele for beneficiário da justiça gratuita, muda alguma coisa? Nada. Não muda. Ah, mas não muda. Reforma trabalhista. Welcome to the jungle. Reforma trabalhista maravilhosa. Ela estabelece que se o reclamante for beneficiário da justiça gratuita e faltar à audiência e não justificar, ele vai pagar custas mesmo assim. Ah, mas eu acho que é inconstitucional, é um problema seu que não cai na sua prova agora. Agora você só tem que decorar. Eu também acho que é, mas a gente só tem que decorar que vai ter que pagar custas mesmo tendo justiça gratuita. Tá? Além disso, eu coloquei lá no slide que existe a possibilidade, essa questão da JG é justiça gratuita. Eu coloquei que existe a possibilidade de perempção. O que é isso? Acho que você vai se lembrar. Você vai ver isso em outras aulas de novo. Mas se você falta uma vez à audiência, a ação é arquivada. Você pode entrar com a ação de novo? Pode, desde que você pague as custas. Não se esqueça disso. Então, faltei uma vez, arquivou, posso entrar pela segunda vez, mas eu tenho que pagar as custas. Ok, não tem problema nenhum. Só que o que acontece? Se você faltar 2 vezes injustificadamente à audiência, você até pode entrar com a terceira, só que ocorre perempção, ou seja, você fica 6 meses de molho. Então, a perempção trabalhista, o que é isso? Se o reclamante da causa há 2 arquivamentos seguidos por ausência à audiência, ele até pode entrar com a terceira ação, mas ele vai ter que esperar 6 meses. Ele fica 6 meses de molho sem poder acionar a Justiça do Trabalho. Essa é a perempção. Você pode entrar com a mesma ação quantas vezes quiser, só que tem essa questão da perempção, né? Entrou uma vez, arquivou, paga custas, entrou de novo, arquivou. Posso entrar a terceira? Pode, mas vai ter que esperar 6 meses porque ocorreu perempção. Tá bom? Bom, vamos voltar. Agora vem o fácil. E a reclamada? Se a reclamada não comparece, ela é revel e confessa. Se a reclamada não comparece à audiência inicial ou una, como a gente viu ali que você vai corrigir no seu PPT, ela é revel e confessa. Aí vem a pergunta, que está na CLT agora no artigo 844 mesmo. E se o advogado comparecer portando a defesa? Você vai decorar para sua prova? Se o advogado comparecer, não foi o preposto, mas o advogado apareceu e tem defesa, o juiz é obrigado a receber a defesa. É só isso que você vai decorar. Você não vai pensar, ah, mas afasta a revelia? Afasta a confissão? Eu acho que afasta, mas tem colega que acha que não. Então, tem divergência doutrinária. O que eu tenho que decorar? Se a reclamada faltar à audiência, ela é revel e confessa, salvo não, ela é revel e confessa. Mas, se o advogado comparecer munido de defesa, o juiz é obrigado a aceitar esta defesa. É assim que você vai decorar, porque é isso que cai na sua prova. Tá bom? Agora, lembra que eu falei que pode acontecer de audiência ser cindida? Vamos imaginar que aconteceu isso. Eu fiz uma audiência inicial, recebi a defesa, cindi, marquei por uma nova data e falei, olha, partes, na próxima data a gente vai fazer a instrução. Então, vocês vão ser ouvidas, reclamante e reclamado, e as testemunhas também vão ser ouvidas. Alguém não comparece. O que acontece? A resposta está na súmula 74. Se alguma das partes não comparece à audiência em prosseguimento, na qual deveria depor, ocorre confissão. Então, reclamante, foi a primeira audiência, eu dividi a audiência, eu cindi, marquei uma nova data para instrução, onde eu ia ouvir, naquele momento eu ia ouvir o reclamante, na qual eu iria ouvir o reclamante. Ele não apareceu? Confissão. Marquei uma nova data, reclamada foi na primeira audiência, mas eu marquei uma nova data para ouvi-la, ela não compareceu? Confissão. Então, ó, resumindo, resumão, ó, audiência una, é uma só, né? Audiência una, reclamante não foi, arquiva, reclamada não foi, revelia e confissão. Vamos imaginar que cindiu, audiência inicial. Na audiência inicial, reclamante não foi, arquiva, reclamada não foi, revel e confissão. Audiência em prosseguimento, reclamante não foi, confissão, reclamada não foi, confissão também. É isso.
tá bom? Não tem mais arquivamento, é isso que você tem que perceber. Se o reclamante faltar na segunda audiência, não vai haver arquivamento. Bom, agora é o seguinte, você vai ver que vai aparecer aqui um negocinho do PowerPoint, cadê? Ó, com todos os atos da audiência. Só que o que eu vou fazer? Tá aí pra você vai levar pra casa, depois você estuda isso aqui. Eu vou fazer diferente, eu vou colocar isso numa lousa, para você entender na prática o que acontece numa audiência trabalhista, tá? Então, em primeiro lugar, só para lembrar, tem um prazo que você vai ver depois de 5 dias entre a notificação da empresa e a realização da audiência. A audiência tá aqui, ó, tá? Mas existe esse prazo, ficou torto, mas tá bom. Existe esse prazo de 5 dias entre... Deixa eu ver se eu fizer retinho. Não. Existe esse prazo de 5 dias entre a notificação da empresa e a realização da audiência. Por quê? Porque como a empresa vai ter que apresentar defesa em audiência, ela precisa ser intimada um pouco antes, né? Não dá para do nada, assim, você, olha, tem audiência amanhã. Não, tem que ter um prazo mínimo de 5 dias, sob pena de nulidade. Quando esse prazo não é respeitado, nós temos nulidade. Bom, só para você entender, aqui ó, é o que acontece na audiência. O que acontece numa audiência trabalhista? Em primeiro lugar, primeira tentativa de conciliação. Então, a primeira coisa que o juiz vai tentar é o acordo. Primeira tentativa de conciliação. Depois, todos os artigos estão lá, não vou ficar colocando aqui para não perder tempo. Mas é o artigo 846, o juiz é obrigado a tentar a conciliação. Não conseguiu conciliar? Não. Segundo momento, recebimento da defesa. Você vai ter uma aula mais específica sobre isso, mas cuidado, porque no processo do trabalho a defesa é verbal e ela é feita no prazo de 20 minutos. Eu sei que na vida real a gente aceita a defesa escrita, mas lembra? Sua prova não é bem vida real? Já perguntaram, como é que é a defesa no processo do trabalho? Ela é verbal e feita no prazo de 20 minutos, ok? Recebida a defesa, nós vamos para a instrução. Colheita de provas. Então, depois que eu recebi a defesa, eu vou começar. Tá, agora eu vou ouvir as partes. Agora eu vou ouvir as testemunhas. Tem testemunha? Não tem testemunha? Então, deixa eu só colocar aqui, ó. Pra você lembrar que são 20 minutos, né? Tem testemunha? Não tem testemunha? Instrução. A ordem da instrução não cai na sua prova, que é o juiz que determina. Às vezes tem inversão de ônus da prova, etc. Mas o importante é, tenta o acordo, não conseguiu, recebe a defesa, não consegue não, recebe a defesa e vai para a instrução. Aí depois, próximo passo, acabada a instrução, negócio que sempre o povo esquece, nós temos as razões finais. Eu sou obrigada a dar um prazo de 10 minutos para cada parte, se quiser deduzir as suas razões finais. De novo, percebeu? As razões finais são verbais e elas ocorrem nesse prazo de 10 minutos, tal qual a defesa. Depois das razões finais, nesse prazo de 10 minutos, eu tenho a segunda tentativa de acordo, de conciliação. Segunda tentativa de conciliação. Mas, de novo, Renata, você é obrigada a tentar? Sim, se não dá nulidade. Sou obrigada a tentar o acordo de novo. Gente, vocês têm certeza que não tem acordo? Temos certeza. Então, tá bom. Já que não tem acordo, eu sou obrigada, né? Aí, o último ato da audiência é a sentença. Aí você vai falar, mas não é verdade, porque a sentença sai no outro dia. Eu sei, mas para a sua prova, ou é por algum motivo aqui parou, né, de aparecer. Eu devo ter apertado alguma coisa. Tá aparecendo alguma coisa? Não. Mas tudo bem, eu apertei alguma coisa aqui, mas eu... apareceu. Demorou um pouquinho, mas agora apareceu. Então tá aí. Sentença. O último ato da audiência é a sentença. Mas na vida real não é assim. Na verdade, até é, viu? Porque se você olhar, qualquer sentença começa assim, termo de audiência de julgamento. É uma audiência. Quando eu profiro a minha sentença, na verdade, eu estou proferindo a minha sentença numa audiência. Então, no fundo, é o último ato da audiência, tá bom? Depois a gente vai aprofundar. Deixa eu falar uma coisa que eu esqueci. Acordo. O juiz vai tentar fazer o acordo, né? Aquela coisa toda, tal. Se sair, maravilha. Inclusive, depois, se sair, a empresa não pagar, dá para executar. Nós vamos falar de execução depois. Só lembra de uma coisa. Juiz não é obrigado a homologar acordo, hein? Juiz não é homologado, não é obrigado a homologar acordo. É a súmula 418 que a gente vai ver mais pra frente. Mas se, por exemplo, eu vejo que um acordo não é bom para o trabalhador, eu posso simplesmente dizer, não homologo.
não vou homologar e acabou, porque o juiz não é obrigado a homologar o acordo, tá bom? Depois a gente volta nisso tudo. Bom, como eu te disse, todos os artigos dessa régua que eu fiz estão no PPT, que você vai receber. E é isso, essa é a estrutura da audiência trabalhista, então eu paro por aqui e já me despeço de você, salientando que logo mais a gente se encontra aí para outros temas. Muito obrigada pela sua presença, até a próxima!